Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus para o seu coração, para a sua família, para a sua casa, a direção de Deus para você. Estamos juntos nesse canal aqui há anos e transmitindo o encontro no Getsemane há perto de 30 anos. Eu tinha cabelo quando nós começamos pela televisão anunciando a palavra de Deus e pela rádio também, comunicando as verdades de Deus. Hoje eu quero conversar com você sobre Jeremias 33:3, o telefone do céu. Jeremias 33:3. E no final nós vamos orar. Mas eu quero lembrar a você de coisas muito importantes que nós vamos ter aqui na Igreja Batista Getsemane e em nossas quase 50 missões espalhadas por Belo Horizonte e pela Grande BH. Se não der para você vir aqui, vá em uma delas. Particularmente ali no bairro Buritis, lá no Buritis. Nós temos a Igreja Batista Getsemane lá, e lá no Buritis é a Rua Desembargador Amilcar de Castro, 140. Toda terça-feira, um grande culto de libertação agora no mês de julho. Também você pode adquirir os meus livros, Falatórios e Egoísmo. Todas as vezes que alguém falou somente com interesse próprio, A Volta de Jesus, Águia ou Galinha, Portas para a Vida, Verdadeiros Adoradores, O Foco, Ciúmes, Adolescentes, meu Deus, que coisa tremenda. O Santo e o Profano, Oração do Inferno. Então, muito legal esses livros. Você pode adquirir aqui na igreja e também em livrarias de Belo Horizonte, livrarias evangélicas, você encontra também na leitura. Inclusive, se você não encontrar ali no estande, dá uma bronca lá, fala, eu quero os livros do pastor Jorge Linhares. E também no supermercado BH, que graças a Deus é uma grande vendagem aí do supermercado BH. Veja aí a chamada para o Colégio Batista Getsemane, para o seminário e para a nossa Clínica da Alma. Conheça Israel com o pastor Jorge Linhares. Se você tem o desejo de conhecer a Terra Santa, aproveite esta grande oportunidade. Você andará pelas ruas onde o próprio Jesus e seus discípulos andaram. Conhecerá jardins, rios, mares, museus, templos, ruínas e construções milenares inesquecíveis. Não perca, viaje para Israel com o pastor Jorge Linhares. Vagas limitadas. Procure a Tiso Turismo 31 99130 2717. E-mail tisoturismo@hotmail.com.
Você está procurando o lugar ideal para o seu filho? Então conheça o Colégio Batista Getsemane. Somos um colégio cristão que oferece uma educação por princípios bíblicos, do berçário ao ensino médio. Aqui utilizamos a metodologia de abordagem educacional por princípios, proporcionando uma formação integral. Inglês tem carga horária estendida. Respeitamos a individualidade de cada aluno, fortalecendo a parceria entre família e escola. Além disso, contamos com capelania escolar e uma belíssima sede campestre para eventos inesquecíveis. Venha conhecer nossa estrutura. Matrículas abertas. Mais informações, ligue 31 25 32 9899 ou 31 99188 0882 ou acesse colégiobatistajexemane.com.br. Colégio Batista Getsemane, ensinando para transformar vidas. Ei pessoal, olha só, hoje eu vim falar para vocês da maravilha que é participar do Jardim de Deus, da Igreja Getsemane. Veja bem, primeiro, que você é totalmente trabalhado no campo almático e do corpo também, além do espiritual, é claro, porque nós somos corpo, alma e espírito. E segundo, porque além de tudo você vem para essa maravilha de retiro. Olha isso, gente, nesse lugar maravilhoso que o Senhor separou para nós. E você ainda tem o privilégio de visitar uma réplica do túmulo de Jesus Cristo, como aquele que está lá em Israel. Olha só, gente, a pedra, a porta do túmulo. He's not here, ou seja, ele não está aqui. For he is risen, ou seja, ele ressuscitou. Meu irmão, minha irmã, você que deseja servir melhor Jesus Cristo, seu lugar é no Seminário Teológico Koinonia e as matrículas já estão abertas. Eu sou o pastor Tiago Monteiro, diretor do seminário. Quero dizer para você que nós vamos ter uma grande alegria em te receber. Procure agora as informações na nossa rede social, @Seminário Koinonia, ou então no nosso site, seminariokoinonia.com, e venha viver os melhores anos da sua vida espiritual conosco, estudando seriamente a palavra de Deus. O nosso lema é a gente fazer uma teologia de joelhos, encher a nossa mente com luz, sem perder o fervor no coração. Espero você. Faça hoje mesmo a sua inscrição. Você conhece os livros do pastor Jorge Linhares? Ele tem muitos livros. E tem livro para as crianças também. Tem como a história de Josué, Samar e Isaac. E tem Águia ou Galinha também. Venha para a editora Getsemane. Beijos do Dudu. Então vamos lá, dando continuidade, viu aí a chamada? Dia 27 e 28 de julho, vamos ter um grande convidado, um homem de Deus que passou por uma prova tremenda, pastor Gilmar Arantes. Ele vai estar falando no culto de casais, que a Letéia está me lembrando aqui agora, porque no último sábado do mês é o encontro de casais da Igreja Batista Getsemane, e é no sábado à tarde às 16h30, né, dia 26, muito legal. Gilmar Arantes, ele vai estar ministrando, e no dia 27 e 28 ele vai estar aqui conosco. Também 28 de julho, Motojet. Olha, e no Conselho de Pastores vamos ter o Jeremias Pereira, amigão do coração, às 8h30 é um café, depois às 9h o louvor e 10 horas a palavra com o pastor Jeremias, homem de Deus, tá tanto tempo lá à frente da 8ª Presbiteriana, isso é muito legal. 3 de agosto nós vamos ter sempre uma palestra aqui no domingo, é a Ceia do Senhor, e no dia 12 vamos ter o Coral Watotô, Crianças da África. Que legal! E 16 a 19 a conferência missionária. Mas lembre que de 21 a 23 de agosto, 21 a 23, vamos ter Acorrentados Jamais. Olha quantos preletores, só você entrando lá. Doutora Tânia Tereza, Júnior Trovão, Sandra Alves, Helena Tanuri e muito mais participando aí do Acorrentados Jamais, que é um sonho do pastor Adelson. Isso tem sido uma bênção, sempre aconteceu na Igreja Batista de Lagoinha. Então vamos agora à palavra de Deus, né?
Os cultos na Getsemane no domingo, 7h30 da manhã, 10 horas, 14h30, 17h30 e 20 horas. Eu estou sempre às 10 da manhã e 17h30. O último culto é o Caixa d'Água, que é a última oportunidade para você encher-se. E durante a semana temos cultos todos os dias às 9 da manhã, às 15 horas e a partir das 19 horas. Você é meu convidado. E no Templo Jaraguá, Rua Silvério Ribeiro, 360, temos cultos quinta-feira, temos culto terça-feira, temos cultos ali também no domingo, 8h30 Escola Dominical, 9h30 o culto e às 19 horas, tá bom? Bom, Jeremias 33:3. Preste atenção no versículo 1 do capítulo 33. Veio a palavra do Senhor a Jeremias pela segunda vez, estando ele ainda encerrado, preso no pátio da guarda, dizendo a palavra do Senhor para ele: assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isto, para o estabelecer. Senhor é o seu nome. E aí vem a palavra do Senhor. Clama a mim, responder-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, verso 4, das casas desta cidade e das casas dos reis de Judá, que foram derribadas para servirem de defesa contra as rampas e a espada. Clama a mim e responder-te-ei. A grande batalha, a grande luta do pastor, que sendo ele um luzeiro, um modelo, um exemplo para o rebanho, muitas vezes o pastor, o anjo da igreja, é provado, para que as ovelhas se espelhem nele e possam dizer assim: puxa, olha lá, o pastor está passando por uma grande prova, mas está firme. Que coisa tremenda, que coisa bonita. É como aquela árvore que tem raízes. O temporal vem, o vendaval vem, mas o pastor está lá no púlpito, pregando a palavra, fazendo as visitas, e uma unção e o derramar do Espírito Santo acontecendo na vida da igreja. Muitos profetas de Deus passaram por provas tão grandes que, humanamente dizendo, as pessoas diziam assim: ele está pagando algum pecado. É impossível ele estar de pé, sendo que a sua casa, sua família, seus negócios, a sua enfermidade. Imagine Eliseu, profeta de Deus, que ressuscitou, Deus, através da vida dele, pessoas, curou enfermos, fez coisas tremendas. Um dia ele adoeceu e ele veio a morrer de uma enfermidade. Quando puseram os seus ossos lá na cova, pessoas que tinham morrido naquele cemitério e sido colocadas ali, elas ressuscitaram. Olha que coisa tremenda de Eliseu. E ele mesmo morreu doente. Ele mesmo teve esse problema seríssimo de saúde. Então você imagina a acusação contra esse homem de Deus. E o mesmo caso é o de Jeremias agora. Jeremias, ele era um homem muito próspero, ele tinha condição financeira altíssima. E Jeremias foi chamado, ainda criança, está no capítulo 1, foi chamado para ser um profeta contra o pecado de Israel, contra os reis de Israel, que estavam vivendo uma vida suja, uma vida imunda. Então, o profeta Jeremias tem os seus bens confiscados e ele começa a padecer uma perseguição terrível contra ele. Eles tomam os seus bens, eles batem em Jeremias, no profeta, porque ele profetizava contra o pecado da nação e falava que a situação deles estava tão ruim porque os reis, os sacerdotes estavam corrompidos. Então, para que ele se protegesse, eles tentavam calar Jeremias e jogavam ele no cárcere, jogaram ele na cisterna. Por isso que ele fala: meu Deus, eu tenho andado na tua presença, tenho pregado a tua palavra, tenho feito o que o Senhor manda,
E ao contrário de receber os benefícios, o reconhecimento, eu sou perseguido, sou humilhado, perco os meus bens, estou pobre. Não chega ao ponto de Jó, mas chega a um ponto de um profeta que tem os seus bens confiscados e passa a viver uma vida miserável. E eles põem ele na prisão, no cárcere interior, que é a cisterna, que é um lugar, um calabouço, um lugar sujo que eu já visitei algumas vezes nas viagens para Israel, como eram as prisões terríveis, terríveis. Se hoje são terríveis, como aquelas que Paulo e Silas estavam lá, no cárcere interior. O que é isso? Uma solitária, um lugar onde os piores bandidos são colocados. E Jeremias estava lá. Então, aí que Deus fala com ele: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Quer dizer, é o telefone do céu. Hoje é conhecido esse capítulo, este versículo de Jeremias 33:3, é conhecido como o telefone do céu. E todos os pastores, todos os crentes que passam por provação são desafiados a buscar a Deus na hora da prova, na hora da dificuldade, na hora das lutas. Então, clama a mim e eu vou te explicar o porquê de você estar na prisão. Clama a mim e eu vou poder falar com você o porquê desta nação estar vivendo tão vergonhosamente, envergonhando o meu nome. Então, se tornou conhecido como telefone do céu. Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei. E Jeremias começa a clamar a Deus. E Jeremias começa a buscar de Deus. E nesse solitário modo de vida, foi que Deus revelou para ele o pecado de Israel, o pecado individual, porque Deus o tirou da muvuca, da confusão, e o colocou num lugar onde ele não tinha outra coisa a fazer a não ser buscar a Deus. E aí ele recebe essa palavra, que hoje é o livro de Jeremias, que é estudado em todos os seminários, em todas as faculdades teológicas, e Jeremias se tornou o profeta mais respeitado de Israel. Eu vou repetir. Nessas 40 vezes quase, eu fui 39 vezes em Israel, Jeremias é o profeta mais respeitado de Israel. Por quê? Porque nunca aconteceu o que ele falou e mesmo assim ele nunca parou de profetizar. Somente após a morte de Jeremias é que tintim por tintim, item por item, tudo se cumpriu. Ele nunca parou de pregar, mesmo as coisas não tendo acontecido. Isso é profeta de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que você tome posse desse telefone, anota aí Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Foi daí que nasceu o livro Lamentações de Jeremias, porque ele via as coisas não acontecendo, ele profetizando e não aconteciam. Mas mesmo assim ele continuava crendo que uma hora Deus iria responder. Bastou ele morrer e tudo começou a acontecer. A mesma coisa é com você que está me assistindo. Talvez você esteja aí passando por uma prova, uma luta, uma dificuldade que pastor nenhum vai entender, que psicólogo algum, psicanalista, ninguém vai entender. Mas um dia você vai entender. E aí você vai poder glorificar a Deus, porque Jeremias fez isso. Ligue agora para Deus. Fale com o Senhor. Como Jesus disse, tranca a porta do seu quarto e grita e fala com Deus. Senhor, eu estou passando por isso, eu preciso da tua resposta. Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Te abençoo em nome de Jesus e profetizo respostas grandes de Deus para você em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.